é o texto de hoje. Daniel capítulo 6. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 6, lembrando que eu trouxe alguns desenhos para as crianças também pintar, né? Coloquei lá na frente, onde está a minha esposa, tem giz de cera por ali também. Esse desenho é baseado no texto de Daniel 6. E depois as crianças caprichem bem, pintem bem bonito. Também aqui na frente tem folha em branco para quem quiser desenhar. Depois entregar de volta com o nome assinado para a gente guardar, porque quando Moisés edita o vídeo e posta lá na nossa página do YouTube, ele edita também com os desenhos das nossas crianças, e fica muito bonito, né? Então, desenhem, caprichem, e depois devolvam. Se precisar de ajuda aí, tem o Leandro lá, pode dar um auxílio, tá bom? Precisar do giz, do papel, tem uma resma aqui na frente com A4 em branco, tá ok? Vamos lá? Muito bem, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus discernimento, sabedoria da parte do Senhor. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é inspirada e é autoritativa para a Tua igreja, é alimento para a nossa alma, palavra de vida eterna. Pedimos que o Senhor nos ilumine, abra o nosso coração, dá-nos entendimento, ó Deus. Usa este teu servo para que eu fale a tua palavra, não fale de mim, não fale de homem, mas fale de Cristo, do teu evangelho, e desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É isso que pedimos, ó Deus, humildemente na tua presença, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Leiam comigo os 3 primeiros versículos de Daniel. Eu farei o seguinte, como nós vamos ler todo o capítulo, são 28 versículos, eu dividi a estrutura aqui, vou apresentando a estrutura do texto, aí vamos lendo e eu vou fazendo alguns comentários e aplicações para a nossa vida. A gente assim ganha um pouquinho de tempo também, tá bom? Então vamos, os 3 primeiros versículos diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Até aí, por enquanto. Nós temos agora um novo mundo. Um novo contexto está estabelecido aqui. Nós vimos no domingo passado o capítulo 5, e no capítulo 5 nós temos um rei chamado Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, do Império da Babilônia, e ele faz um banquete absurdo, zombando de Deus, zombando das coisas de Deus, cometendo sacrilégio, e Deus visita aquela festança pagã, né, usando o servo dele, Daniel, para trazer juízo sobre Belsazar e sobre a Babilônia. E o último versículo do capítulo 5 mostra, assim, diz assim: e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então o reino da Babilônia se foi, acabou o período do grande império da Babilônia, e ele é substituído agora pelo Império Medo-Persa. Dario chega com seus exércitos e toma a Babilônia e vence e derruba de uma vez por todas aquele império que Deus havia usado para disciplinar o povo de Deus, para destruir Jerusalém, para destruir o templo e para levar os judeus, os filhos de Deus, cativos para a Babilônia, e dentre eles, Daniel e seus amigos. Mas nós temos visto que o tema central do livro de Daniel é que Deus é soberano e ele determina os reinos. A história dos homens é a história de Deus. E Deus é quem estabelece os reinos, os poderes, os governadores deste mundo. E Nabucodonosor, com toda a sua glória, nada mais era do que um instrumento. No capítulo 4, Nabucodonosor reconhece isso.
ele foi humilhado pelo próprio Deus, mas ele pôde no final reconhecer que Deus é o Altíssimo e ele estabelece os reinos dos homens como ele bem entende. É assim que diz a palavra do Senhor. Belsazar, no capítulo 5, não compreendeu a lição e foi corrigido, julgado por Deus, e naquela mesma noite daquele banquete ele foi morto por julgamento do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 6 é o que o próprio Daniel havia dito no capítulo 2, revelando os sonhos de Nabucodonosor, dizendo que o Altíssimo, no capítulo 4, tem o domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. E no capítulo 2, quando Daniel revela o sonho a Nabucodonosor, ele diz que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, mas o peito e os braços de prata eram um outro reino que viria. Chegamos então no período do reinado Medo-Persa. Dario, esse governador excelente, quando chega na Babilônia, percebe logo imediatamente o lugar de destaque de Daniel. Lembra que no capítulo 5, Belsazar não fez isso? Zombou de Daniel, um cativo de Judá. Mas Dario, quando chega, ele percebe que esse homem é excelente. Ele percebe que esse homem é singular, um senhor já de idade. Às vezes a gente pensa que Daniel aqui está adolescente, como foi no primeiro capítulo, mas ele já tinha aqui mais de 80 anos de idade. E Dario, então, organiza o seu reinado, estabelecendo o que eles chamam aqui de sátrapas, que era um tipo de liderança, que era responsável por extrair os impostos dos povos e cuidar para que o reino não ficasse mais pobre, ganhasse dinheiro com os impostos. Então eram homens de confiança de Dario. E ele coloca 3 presidentes sobre esses sátrapas. Mas percebam que no texto, Daniel é mais excelente que esses 3 presidentes, e Dario estava pensando em colocá-lo acima de todos. Os primeiros 3 versículos nos mostram a excelência de Daniel, a excelência desse homem piedoso, desse homem servo de Deus, desse homem crente, que está ali servindo a Deus dentro da Babilônia, dentro do Império Medo-Persa. Mas vejam o que acontece. Essa excelência de Daniel vai provocar inveja. Você já viu essa história em algum lugar? Pessoas que trabalham bem, que são honestas, competentes, levantarem inveja dos seus companheiros. Acho que vocês nunca viram isso acontecer, não, né? Infelizmente, é claro, estou sendo irônico, é claro que isso acontece muito. E não foi diferente com Daniel. Veja que os sátrapas e os outros presidentes começam a pensar num plano maligno contra Daniel. Versículo 4 até o versículo 9. Vamos ler juntos agora. Diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos Medo-Persas e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então o que acontece? Eles se consomem de inveja e começam a pensar num plano para derrubar Daniel. Não era apenas derrubar, era exterminá-lo, acabar com ele, matá-lo mesmo. Então o que eles fazem? Ora, começam a examinar a vida de Daniel e não encontram nada contra a integridade daquele homem. Era um homem realmente excelente, um homem piedoso, um homem de testemunho, um homem exemplar, um homem de honestidade, um homem que trabalhava com seriedade, não é?
e fazia muito bem o seu serviço. E eles pesquisaram e examinaram e não encontraram nada. Aí alguém teve uma ideia, já sei. Nós precisamos fazer o seguinte, precisamos criar uma lei humana que vá de encontro, que bata de frente com a lei do Deus dele. Porque esse homem é tão íntegro que ele não vai obedecer à lei humana e vai se queimar. E vai se dar mal, ele não vai abrir mão da lei do Deus dele para se submeter à lei humana. Olha só a artimanha deles. O testemunho de Daniel era tão forte que eles sabiam que Daniel ia pagar o preço de obedecer à lei de Deus e não abrir mão da lei de Deus. E foi isso que eles fizeram. E percebam que eles usam duas artimanhas. Primeiro, a mentira, e a segunda é amaciar o ego da pessoa. Veja só, a mentira surge quando ele diz assim, versículo 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros decidiram, concordaram, ó Dario. Não, todos os presidentes não. Daniel era um presidente, ninguém foi falar com ele. Então eles mentem. Dario acha que Daniel faz parte daquele esquema. E ele se empolga e assina a lei, o edito. Mas eles também mexem com a vaidade do rei. Ó rei, sabe o que nós estávamos pensando aqui, toda a liderança? É que nós achamos que não é justo que qualquer outra pessoa do teu reino faça petições a qualquer outro Deus, senão a ti. Aí eles elevam o rei Dario se acha imponente, poderoso, e acha justo. Não, é verdade, que absurdo. Se tem que pedir alguma coisa, tem que pedir para mim. Eu sou o filho dos deuses, eu estou no poder, eu sou soberano. Mexe com a vaidade. Então, duas artimanhas do diabo: mentir e mexer com a vaidade das pessoas, para as pessoas imediatamente ignorar a verdade, a integridade. E isso tem sido usado muito também nos nossos dias. E o que acontece? Dario dá uma canetada poderosa, de maneira que ele fica preso à própria lei que ele estabelece. E naquele período de 30 dias, olha que coisa curiosa, apenas um mês, eles sabiam que bastava 30 dias para que Daniel fosse morto. Veja, eles não criam uma lei para 5 anos, para 1 ano, para 30 dias. Eles sabiam que isso seria suficiente, porque aquele homem não abriria mão da lei do seu Deus nem por um instante sequer. E o que acontece, meus irmãos? Daniel começa a orar. Eu acho isso impressionante. Porque Daniel resolve orar, ele não está nem aí para essa lei. Daniel poderia ter dito assim, olha, eu vou orar de maneira secreta, para que ninguém veja. Já sei, eu vou madrugar, eu vou começar a orar, mas em vez das 3 orações diárias que eu sempre fiz, eu vou fazer essas orações nas madrugadas, com as portas fechadas, janelas fechadas, aí ninguém vai ver. 30 dias passam e aí eu posso voltar às minhas atividades normais. Daniel poderia ter pensado assim. Muitos fariam exatamente isso. Assim como muitos também não se importariam de pedir, de deixar de orar a Deus e fazer petições para Dario. Mas o que Daniel faz? Vejam, é muito interessante o versículo 10. Diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, já era, não tem para onde correr, está assinada, diz o texto, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vejam quantas informações importantes. Ele costumava fazer isto. E não era um decreto de um rei humano que iria fazê-lo mudar. Esse Daniel que viu Deus humilhar Nabucodonosor. Esse Daniel que sabia que o Altíssimo é soberano sobre os reis. Ele não se curvou. Mas é curioso, vocês perceberam que o texto diz que ele abria as janelas e orava na direção de Jerusalém? E essa informação é muito importante, porque nos ensina uma coisa muito preciosa. Eu quero que vocês voltem comigo um pouquinho para outro texto da Bíblia que está em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 6. Não desmarca Daniel. 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, fala
da inauguração do templo. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas Deus concedeu essa graça a Salomão. E esse texto que nós vamos ler agora, Salomão está inaugurando o templo. E ele vai fazer uma oração. Ouçam com atenção essa oração, por favor. A partir do versículo 36, diz assim, 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 36. Ouçam. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Meus irmãos, Salomão está inaugurando o templo, e profeticamente está dizendo, eles vão pecar contra o Senhor, serão levados para outra terra, ficarão cativos lá, mas se eles lá se arrependerem, e se eles orarem voltados para cá, porque esta é a terra que o Senhor estabeleceu, aqui foi construído o teu templo, e se eles se arrependerem, por favor, perdoa os pecados deles, e restaura a sorte deles. Daniel capítulo 6 diz que Daniel fazia isso com costume, com hábito, ou seja, todos os dias Daniel estava orando na direção de Jerusalém, batendo no peito, dizendo, Senhor, nós chegamos até aqui por causa dos nossos pecados. Nos perdoa, vem restaurar a nossa sorte, Senhor. Capítulo 9 de Daniel é uma confissão de pecados. Daniel está orando, mas ele está orando baseado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ele está orando, mas a oração dele é cheia de esperança. Ele crê no Deus que deu a palavra, não pode mentir. E ele ora, e ele não está disposto a abrir mão dessa promessa por causa de uma lei, de um decreto humano. Ele não está disposto a se vender, a vender sua alma, a sua fé, por causa da pressão dos homens. Agora, o curioso, sabe o que é? É que Deus responde essa oração de Salomão num dos textos mais conhecidos da Bíblia, vocês sabem de cor. É só ir para o capítulo 7. No mesmo capítulo 6, agora vá para o capítulo 7 e olha o versículo 12, 13, 14 e 15. Diz assim, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus do modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Versículo 14, todo mundo conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Salomão, sabe de uma coisa, Salomão? Você está certo. Esse povo vai me dar muito trabalho mesmo. Vão idolatrar, vão quebrar a minha aliança, mas eu sou fiel, não quebrarei a aliança. E se esse povo lá onde estiver, se arrepender e se humilhar, eu ouvirei, meus ouvidos estarão abertos, meus olhos atentos a essa oração, e eu vou restaurar e eu sararei essa terra. O que Daniel estava fazendo? Ele estava clamando humildemente, ele estava reconhecendo os seus pecados, e ele estava confiando nas promessas de Deus. Deus prometeu ao meu pai Salomão, que se nós o buscarmos,
Ele virá para sarar a terra, para restaurar a nossa sorte. Eu não vou abrir mão disso. Pode assinar decreto, pode fazer o que quiser, não vou abrir mão disso. Essa é a minha esperança. Esse é o fundamento da minha alma. A minha alma está ancorada neste lugar, nesta promessa. Isso nos ensina, meus irmãos, que as nossas orações, elas devem ser abastecidas pelas esperanças das Escrituras. E as esperanças das Escrituras, as promessas incomparáveis do Senhor, devem alimentar a nossa alma de tal maneira que a gente não se perca diante das ameaças e do barulho dos homens, que nos ameaçam, especialmente no nosso tempo, contra a nossa fé, querendo nos levar, querendo fazer com que a nossa fé saia do mundo público e vá para o mundo privado. Porque hoje, no nosso tempo, as pessoas até toleram o cristianismo, mas desde que seja lá na casa, ou talvez nas quatro paredes da igreja, mas não no cenário público. Não assumindo um cargo como Daniel estava assumindo. Lá não é lugar de fé, ele diz que o Estado é laico. E começam ameaças, e começam a ridicularizar os homens de hoje, as mulheres de hoje, que temem a Deus, e que querem servir a Deus nos governos, nos lugares públicos, e são pressionados, e recebem escárnio e zombaria. Mas os cristãos, os servos de Deus, você, eu e todos que assumirem inclusive cargos públicos no nosso tempo, precisam ser homens e mulheres de oração e abastecer os seus corações com as promessas incomparáveis de Deus, para que nós não venhamos a ceder às pressões, às tentações e às corrupções deste mundo. Aqui não é lugar de você ser piedoso, ser crente. Lá na igreja, talvez. As pessoas querem fazer com que o nosso cristianismo seja assim. Isso que está acontecendo com Daniel é o desafio da igreja no nosso tempo. Não mudou. Só está com uma nova roupagem. Você pode ser crente na sua igreja, mas na faculdade não. Aqui é lugar de ateísmo. O ateísmo, aliás, é um estado intelectual louvável. Você pode ser crente na igreja, ou talvez lá dentro da sua casa. Você pode acreditar em Deus, mas aqui tá. Então, existe essa pressão para que a gente fragmente a nossa vida e sejamos cristãos em alguns lugares e em outros não. Infelizmente, a igreja tem cedido a isso. Ela não tem se mantido fiel, firme, e nós temos falhado em muitos aspectos. Precisamos recobrar isso. Precisamos ter coragem, não abrir mão. Eu não posso citar nomes, não tenho autorização para isso, mas uma jovem da nossa igreja em Maringá, ela fez uma graduação de mestrado, também não citarei o curso dela, foi há poucos, acho que é 1 ano ou 2 anos, se eu não me engano. E na hora da bancada, quando ela fez um trabalho excelente, e a bancada lá analisando, avaliando, e ela terminou a apresentação dela dizendo assim: bem, quero concluir agradecendo a Deus. Quando ela falou Deus, um dos professores da bancada bateu a mão, e eu ouvi dela e dos pais dela, que ele passou pelo menos 15 minutos falando mal, arrotando, que absurdo, uma pessoa com conhecimento acadêmico, intelectual, chegar a um mestrado e ainda crer nessa fantasia. E ela não foi reprovada, mas ela foi censurada por ele, porque ela citou Deus em agradecimento. É interessante, eu estava pesquisando, eu descobri que no Texas, nos Estados Unidos, em 2011, uma turma ia se formar, e na formatura, na oratória, que é comum, né, nas turmas de formatura, a pessoa que ia fazer a oratória, uma moça, ela acrescentou uma oração, ela ia fazer uma oração na formatura. E tinha um rapaz que era agnóstico, um tipo de ateísmo, quase um ateísmo, né? E ele ficou revoltado, e ele entrou na justiça para que a oração não fosse feita na cerimônia da formatura, porque ali era laico. Então, algumas pessoas confundem ser laico com ser ateu, né? Isso é muito comum nos nossos dias hoje também, tá bom? E um juiz do estado
aprovou e proibiu a oração. Isso causou uma verdadeira turbulência, e essa proibição foi revertida, e essa lei, né, caiu por terra, e a moça pôde então fazer a sua oração no seu discurso de formatura da universidade. E quando ela terminou, as pessoas, sabendo da confusão que foi isso, né, se levantaram, aplaudiram. E você encontra no Google, lá, só digite isso, você vai ver, está lá. Então, esses desafios parecem tão distantes de nós, mas eles se apresentam hoje com uma roupagem diferente, tentando nos desafiar também a... O que tem só um mês, né? O que tem se eu pedir aqui para Dario? O que tem se eu parar de orar? O que tem se eu esconder a minha Bíblia? Tentando nos convencer de que esse caminho da covardia é um caminho que vai fazer com que nós realmente possamos dar um bom testemunho, mas isso é uma mentira, não é verdade. Tudo bem, irmãos? Então vamos continuar. Vejam o que aconteceu e aí a gente já vai partir aqui para o final da mensagem agora. Daniel orou e, confiado nas promessas do Senhor, e ele orava voltado para Jerusalém. Sabe o que isso ensina para a gente? É que a esperança dele era numa Jerusalém. Assim como nós também devemos orar olhando para Jerusalém, né, cujos fundamentos, como os patriarcas esperavam, que tem os fundamentos da qual o artífice construtor é Deus. Então, nós estamos aqui na Babilônia, digamos assim, mas o nosso coração está na Jerusalém celestial. E o segredo da nossa fidelidade hoje aqui é sabermos que a Babilônia não é o nosso lar, mas é para lá, para a pátria celestial que estamos caminhando. E o Deus que prometeu que chegaremos lá é fiel para cumprir isso. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, a nossa fidelidade passa a ter uma força, a força da graça de Deus, uma força especial que nos capacita a enfrentar as dificuldades desta vida em temor do Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Então, as orações de Daniel, mas o que aconteceu? Ele foi denunciado pelos sátrapas, e depois o rei Dario ficou muito triste, porque viu que aqueles homens fizeram aquilo por ciúme de Daniel, e ele agora precisava punir Daniel pela desobediência da lei. Eu vou ler agora a partir, por favor, do versículo 11, diz assim: Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: Não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, e nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ô Dario, você não assinou um decreto? Pois é, sabe Daniel, aquele lá de Judá? Ele não está nem aí para ti, ele também não está nem aí para a tua lei, e ele está orando várias vezes para o Deus dele. Dario, quando percebeu a armadilha, a Bíblia diz que ele ficou profundamente entristecido. Por quê? Porque ele percebeu que aquilo tudo foi fruto da inveja daqueles homens. É interessante, eu já contei a história para vocês de um provérbio judeu sobre inveja.
já contei para vocês, é bem interessante porque o invejoso, a inveja é uma coisa muito destruidora. O invejoso, ele é muito destruidor. Quando ele percebe algum brilho, alguma excelência no outro, em terceiros, ele se arde em ciúme, mas a inveja ela é algo um pouco maior. Porque o invejoso, ele trabalha para que o outro não tenha o que tem. Mas o invejoso está disposto a correr riscos para isso. Vejam a maldade do invejoso. Ele está disposto a destruir o outro que tem os dons, ou as riquezas, ou os talentos que ele não tem, e ele está disposto a correr riscos para isso. Aí tem um provérbio judeu que diz assim, que um dia um rei, muito rico, ele conhecia 2 homens, e esses homens tinham um problema de caráter. Um era invejoso, e o outro era muito ganancioso. Só isso. Tá? Um invejoso e o outro muito ganancioso. E o rei disse assim, olha, é o seguinte, vocês 2 são meus amigos, eu os amo muito, eu sou muito rico, então vamos fazer o seguinte, peçam o que quiser, de riquezas, o que vocês quiserem, e eu darei. Só que tem um detalhe, ao segundo eu darei o dobro que o primeiro pediu. Se você, fulano, começar e pedir um carro, automaticamente eu darei 2 carros para o outro. Se você começar e pedir um helicóptero, eu darei 2 para o outro. Então eu darei o dobro ao segundo do que o primeiro pedir. Agora a questão é, quem vai pedir primeiro? O ganancioso jamais faria isso. Porque o ganancioso quer ganhar, ele quer se dar bem na história. Peraí, se eu pedir primeiro, não, se eu pedir depois, se ele pedir primeiro, eu vou ter o dobro, então eu vou ficar calado. E ficou lá assoviando, não, pode pedir, te dou as honras, né? O invejoso também jamais faria isso. Porque ele pensa, não, peraí, se ele ganhar o dobro que eu, aí eu vou me corroer aqui, eu vou morrer por causa disso. E ficou aquele dilema. E o rei começou a apressar, e sabe que o invejoso resolveu acabar com aquilo, e disse assim, ó, é o seguinte, rei, eu vou começar a pedir. Eu já sei o que eu quero. E o rei disse assim, e o que você quer? Eu quero que um dos meus olhos seja furado. Trágico, né? Eu quero que um dos meus olhos seja furado. Ele ficaria cego de um olho, mas ele se sentiria bem, porque o outro teria os 2 furados. Porque a inveja faz isso. Ela se agoniza, ela corrói o coração só de imaginar a prosperidade do outro. E ela é capaz de tomar atitudes, o invejoso é capaz de tomar atitudes para que o outro não tenha, perca, morra. E ele é capaz de fazer isso correndo riscos até da própria vida. Aqueles sátrapas, aqueles homens mentirosos fizeram isso, porque eles sabiam que quando Dario soubesse da mentira, eles mesmos morreriam. Mas eles estavam dispostos a tentar arruinar a vida de Daniel para sempre. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas veja o que aconteceu. A partir do versículo 18, diz assim, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Ele estava aflito e ele orou dizendo que o teu Deus, Daniel, te livre, te salve. Versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Parece que Dario amava Daniel, ou pelo menos não queria perder o melhor funcionário. Mas o fato é que no final, o livramento foi espetacular. Um anjo fechou a boca aos leões, e eles nem sequer tocaram em Daniel. E Dario então viu, e pôde dizer aqui, com outras palavras, a mesma coisa que Nabucodonosor havia aprendido, que o Deus vivo permanece para sempre, e que o reino do Deus vivo não será destruído, e que o domínio do rei vivo é eterno. Então, meus irmãos, o rei louvou a Deus, conheceu um pouco a respeito do Deus de Daniel, porque Daniel foi firme, fiel, não se curvou, não abriu mão da lei de Deus para abraçar a lei dos homens. E é interessante que a igreja passou por isso ao longo dos séculos. Os apóstolos foram presos e num determinado momento foram levados ao sinédrio, levaram uma surra grande e eles disseram assim, vamos livrar vocês novamente, não vamos prendê-los, mas vão e não preguem mais essa doutrina na nossa cidade, dizendo, se calem, não anunciem mais o evangelho. E eles olharam para aqueles homens e disseram, importa na verdade obedecer a Deus e não a homens. Então a igreja precisa entender que quando as leis dos homens querem nos levar a pecar contra a lei do nosso Deus, nós devemos nos manter firmes e fiéis. No caso de Daniel, ele foi livrado, mas nem sempre é assim. Muitos mártires estão aí para nos ensinar que o martírio é o caminho, muitas vezes, da nossa fidelidade. Mas precisamos nos manter fiéis. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, a importância da fidelidade. Irmãos, por muito menos do que a ameaça da nossa vida, nós estamos abrindo mão da fidelidade ao nosso Deus. Quando o nosso emprego é ameaçado, quando o nosso dinheiro é ameaçado, quando o nosso conforto é ameaçado, quando o nosso nome é ameaçado, por muito menos, é possível que nós estejamos abrindo mão da fidelidade a Deus, e a gente precisa pedir graça para que nós tenhamos um testemunho sério, santo, neste mundo. É preciso que nós estejamos sempre em oração, suplicando a Deus, com o coração arrependido, contrito, sempre com as janelas do nosso coração abertas, sabe para onde? Para Jerusalém celestial, sempre lembrando das promessas incomparáveis de Deus, da aliança dele, que ele nunca vai quebrar, que ele é fiel, e sempre lembrando que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele age em todas as coisas para o nosso bem, o seu amor não falha, a sua mão de misericórdia não é removida de sobre nós, ele se promete estar presente nas tribulações. Então encher o nosso coração das promessas, de que esse mundo de sofrimento vai passar, que é temporário, que nós vamos caminhar para uma eternidade de delícias com Deus para sempre, onde os nossos olhos serão enxutos, as lágrimas serão enxutas dos nossos olhos. Esse sofrimento é passageiro, então as provações, as provas que nós estamos passando, elas não vão permanecer, vão passar, e nós estaremos com o Senhor na Jerusalém celestial que Ele preparou para nós, as moradas celestes. Então devemos estar dispostos à fidelidade, e devemos alimentar o nosso coração com a esperança, regar o nosso coração com as promessas de Deus, e buscar a Deus em oração. Pensem comigo, por favor, pensem comigo. Aqueles homens sabiam que Daniel iria morrer. Eles sabiam. A pergunta é, o que as pessoas que nos cercam pensam a respeito de nós?
Será que elas sabem que nós estamos dispostos a qualquer coisa pelo nosso Deus? Ou elas têm visto no nosso dia a dia, na escola, na faculdade, na nossa casa, entre os nossos parentes? O que eles estão vendo? Será que eles veem fidelidade, amor, piedade a Deus? Ou será que eles têm visto fraqueza, covardia, cristão de aparência, falsa piedade? O que eles estão vendo em nós? Porque no texto de Daniel, os homens que não temiam a Deus estavam vendo o brilho do caráter e da fidelidade de Daniel. Mas o que as pessoas estão vendo em nós? O que eles dizem ao nosso respeito? Será que olham para nós e dizem assim, aí está um homem de Deus, aí está um homem que não se corrompe, aí está um homem, uma mulher, que a esperança não está neste mundo, que a esperança está no Senhor, que leva a sério a lei de Deus, a palavra do seu Deus. O que estão falando de nós? O que estão falando da igreja evangélica hoje? Vejam quantas denúncias terríveis contra a igreja evangélica, porque é uma igreja que se afastou das promessas, que se afastou da palavra, que precisa de uma nova reforma. O que estão dizendo de nós? Nós precisamos, talvez, fazer como Daniel, orar 3 vezes ao dia e parar de pedir por prosperidade, por dinheiro, por isso, por aquilo, e começar a bater no peito e confessar pecados. E começar a pedir a Deus um avivamento no nosso coração, na nossa família, na nossa igreja, para que nós possamos realmente impactar e fazer diferença no nosso tempo. Meus irmãos, fidelidade e confiança. Confie em Deus. Confie em Deus. Essa confiança, ela é fantástica porque ela nos alimenta, ela nos faz caminhar aqui, ela nos faz ter paciência quando formos ameaçados, por causa da nossa fé, por causa da nossa fidelidade a Deus. Isso acontece, tá? Confie em Deus, espere em Deus, tenha paciência no Senhor, porque as provas que nós passamos aqui, elas são passageiras. Eu quero encerrar falando de Cristo. O que é de mais especial para mim é poder falar de Cristo. E nesse texto, Daniel é um tipo de Cristo. Vocês perceberam isso? O que é o tipo? O tipo é alguém que aponta para a realidade. E Daniel, a pessoa dele, o comportamento dele, aponta para Cristo que vem, né? Cristo veio 500 anos depois da vida de Daniel, da história de Daniel. É impressionante o que está acontecendo aqui. No capítulo 6, nós vimos que Daniel era um homem íntegro, um homem em que foi preciso que aqueles homens, para derrotá-lo, para matá-lo, os sátrapas e presidentes, fizessem um comum acordo para mentir a respeito dele, para burlar a lei. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi fruto de conspiração dos sacerdotes e dos anciãos. Diz lá em Mateus capítulo 26 que deliberaram a prender Jesus à traição para matá-lo. E eles também examinaram Jesus e de vez em quando lançavam pegadinhas com ele, usando a lei, tentando fazê-lo mostrar que ele era um pecador, mas fracassavam. Então, de repente, eles criaram um julgamento falso, levantaram testemunhas falsas para poder matar o nosso Redentor. É impressionante como Daniel parece com Cristo. Os conspiradores de Daniel não encontraram corrupção nele. E examinaram e pesquisaram e não encontraram. Eles precisaram criar uma lei humana para que ele pudesse quebrar. Da mesma maneira, Jesus não havia sequer dolo em sua boca, perfeito, cumprindo toda a lei de Deus, vivendo em conformidade com a lei de Deus. E é interessante que os acusadores de Cristo o mataram porque eles disseram assim: a ele mesmo se fez filho de Deus, João capítulo 19, versículo 7. E é interessante que Dario se compadeceu de Daniel e reuniu os seus conselheiros e advogados para tentar reverter aquela situação e tentar livrar Daniel. E é interessante que no Novo Testamento vocês encontram um político chamado Pilatos, que tenta e tenta, mas não tem jeito, a multidão grita, crucificam, e Pilatos então vê que não tem o que fazer, ele percebe que Jesus é o justo, mas ele lava as mãos. É interessante, meus irmãos, que Daniel creu no seu Deus, e não abriu mão da oração, da lei de Deus.
E é interessante que Jesus Cristo, no Getsêmani, ele creu em Deus de tal maneira, com tal apego e com tal amor, que ele disse: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, esse sofrimento que o Senhor me deu, sem que eu beba, então faça-se a tua vontade. E Daniel orou e buscou a Deus. Não foi possível. Daniel encarou a cova dos leões, sem reclamar, sem murmurar, sem espraguejar. Foi exatamente isso que Jesus fez. Daniel depois desceu ao poço para encarar a morte. E nós sabemos que Jesus Cristo encarou a morte e desceu à sepultura. Nós sabemos que Jesus foi colocado num sepulcro. Nós sabemos que da mesma maneira que o poço de Daniel foi selado pelo anel do rei, nós sabemos que Pilatos mandou selar o túmulo de Jesus, porque os fariseus disseram: os discípulos vão roubar o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou. Nós também sabemos, meus irmãos, que Daniel, de manhã cedo, o rei Dario estava lá. Daniel, você está aí, você está vivo. E nós sabemos também que algumas mulheres, no primeiro dia da semana, foram até o sepulcro e se depararam com um anjo que disse assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo. Daniel escapou da morte para morrer anos depois. O Senhor Jesus Cristo encarou a morte para vencê-la, ressuscitar ao terceiro dia e viver eternamente. E o melhor, a morte dele foi em nosso lugar, em nosso favor. Pessoas que mereciam a boca do leão, mereciam o juízo do rei, o juízo de Deus. Mas Jesus vem e morre no nosso lugar, para o nosso resgate, para a nossa redenção. Morreu pensando em nós, para nos redimir, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E ressuscitou para nos dar esperança. Para nos dar esperança verdadeira, viva e verdadeira. E a Bíblia diz, no último versículo de Daniel 6, que Daniel prosperou na Babilônia, no Império Medo-Persa. Isaías havia profetizado que Jesus olharia para o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. E Mateus, nos últimos versículos de Mateus, antes de Jesus subir aos céus, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele comissiona a igreja a pregar o evangelho por todo lugar. Sabe por quê? Porque Jesus prosperou verdadeiramente. E prosperou de tal maneira que foi elevado aos céus para assumir o trono de Deus. E hoje está à direita de Deus, próspero, absoluto, reinando sobre tudo e sobre todos, sobre todos os reinos, sobre todos os homens, sobre todos os poderes, reinando sobre o nosso coração, reinando sobre as dificuldades que nós passamos, reinando sobre os homens que nos ameaçam, reinando sobre os homens que ameaçam a nossa família, reinando sobre os perigos que nos atormentam, reinando sobre a nossa doença, sobre a nossa depressão, reinando sobre tudo isso, reinando absolutamente e fazendo com que nós sejamos nele mais do que vencedores. Daniel é um tipo de Cristo. E glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que veio para nos livrar da cova dos leões. Que Deus nos abençoe para sempre. Vamos orar.